pessoal, eu sou Camila Barbalho, organizadora do SESC Week, que é o primeiro congresso online de sucesso e experiência do cliente do Brasil. E hoje nós vamos estar conversando com Gisele Paula, fundadora do Instituto Cliente Feliz e cofundadora do Reclame Aqui. Tudo bem, Gisele? Oi, Camila, tudo bem? Um prazer estar aqui com você e conhecê-la, né, virtualmente agora. O prazer é todo meu. Muito obrigada por participar. Eu sei que a sua agenda aí tá lotada, então muito obrigada por você tirar um tempinho aqui para falar com a gente. Gisele, a primeira pergunta que eu faço para todo mundo é: quem é você, né? Quem é Gisele? Como é que você se define? Uau, já começa com pergunta difícil. Bom, acho que hoje eu posso dizer assim que eu sou a embaixadora do cliente, né, dentro das empresas, dentro das organizações. Nos últimos anos da minha vida, me dediquei exclusivamente a isso, a ajudar as empresas a melhorar o relacionamento delas com seus clientes, né? Minha jornada voltada para o cliente começou lá atrás, na De Pascoal, que é uma empresa hoje presente em vários estados brasileiros. E comecei a trabalhar lá com 16 anos. Nossa, novinha! E aí, Camila, olha que interessante. No meu segundo dia de trabalho, eu lembro que a minha colega que estava me ensinando ali as atividades, né, ela falou assim para mim: olha, Gisele, quando alguém do atendimento falar aqui com você, pedir alguma coisa, ligar no seu ramal, você atende muito rápido e faz tudo o que eles estiverem mandando. E aí eu falei, tá bom, né? Eu vi que tinha ali um certo respeito, assim, um peso à palavra do atendimento. Só que na época eu não tinha noção de nada, né? Se isso era bom, se isso era ruim. Eu só entendi que aquilo eu tinha que fazer o que eles estavam mandando, só isso, né? E depois, com o tempo, que a minha ficha caiu, porque na maior parte das empresas é totalmente o contrário, né? Ali o atendimento é a porta de entrada, onde as pessoas acabam ficando até no cantinho, né? Isso ao longo do tempo vem mudando. Hoje já tem empresas que o atendimento é fundamental, mas lá naquela época, 20 anos atrás, isso era uma raridade, né? E aí, dentro da empresa, como que esse atendimento era formado? As pessoas que passavam por todas as áreas da empresa, se tornavam especialistas nas suas áreas, elas eram convidadas a participar de um processo seletivo para serem promovidas para o saque. Então, elas eram promovidas para trabalhar menos e receber mais. Então, os caras do atendimento, né, as meninas do atendimento, eles eram os feras da empresa, assim. Eles entendiam tudo, então você só tinha que fazer o que eles estavam mandando e pronto. Era bem isso mesmo. Então, com o tempo que eu fui entender isso, né? À toa que a De Pascoal é uma referência no mercado que ela atua. Os clientes sempre avaliam muito bem o atendimento da De Pascoal. E aí, da De Pascoal, eu comecei, então, a minha trajetória na área de atendimento, relacionamento com cliente, com parceiro, relacionamento com vendedores, né, que faziam as vendas ali da empresa. E me apaixonei, né, por essa área, por essa coisa de se relacionar, de servir as pessoas, de ajudar pessoas. Peguei isso do DNA da minha mãe. E minha mãe sempre foi aquela pessoa assim, que você nunca sai da casa dela sem tomar um café e comer alguma coisa, nunca, né? Mesmo que ela não tenha, ela dá um jeito ali para te servir. Então, isso vem do meu DNA, me identifiquei nesse trabalho da De Pascoal. De lá eu fui para uma empresa que chama Embracon. Na Embracon eu trabalhei por 13 anos. Lá a gente montou área de ouvidoria, fale com o presidente, call center, atendimento a casos especiais, né, que daí envolvia já o Banco Central, o Procon, e aí começaram a chegar as primeiras reclamações no Reclame Aqui. E aí eu olhei para aquilo e falei, mas que site é esse que agora vai ficar mandando reclamação para as empresas, né? Olhei assim a cara do site, julguei o site pela cara dele, falei, nossa, esse site é horrível ainda, não vai dar em nada isso aqui, né? E estava totalmente enganada. Eu respondi as primeiras reclamações ali com o time de ouvidoria. A gente ficou até feliz na época porque
as primeiras respostas ficavam ali em destaque no site, então eu falei, tá bom, vamos deixar isso para lá. E fomos fazer as outras coisas, depois eu fui crescendo ali na empresa, quando eu estava cuidando já da área de marketing, um dia eu estava almoçando com os 2 sócios da empresa, aí eles falaram assim para mim, Gisele, sabe aquele site lá, aquele tal de Reclame Aqui? Eu falei, então, nós entramos com uma ação contra eles. Aí eu falei, não podemos fazer isso, né? Eu toda relacionamento, conciliação, eu falei, não podemos. Aí eles, não, a gente não sabe direito o que é esse site, de onde eles vêm, não querem excluir as reclamações que a gente tem lá, então nós entramos com uma ação. E aí, nesse meio tempo, eu falei assim, olha, me dá a chance, então, de pelo menos ir lá entender o que eles fazem, conhecer o que eles fazem, para depois a gente ver o que vai fazer, porque a ação não vai fazer com que o site saia do ar, a gente vai ter que continuar lidando com eles. Aí eles disseram assim, ok, então vai lá, ver o que você descobre sobre eles. E aí eu liguei para quem? Para o Maurício Vargas. Liguei para o Maurício e ele falou assim, você é da Embracon? De jeito nenhum falo com você, vocês entraram com uma ação contra a gente, não quero saber de falar com você. Eu falei, não, Maurício, estou ligando justamente por causa disso, eu quero entender e tal. Por fim, né, resumindo aqui, nós desistimos do processo, o Maurício foi para dentro da empresa, né, a gente contratou uma consultoria dele na época, ele ajudou a gente a montar toda a estratégia digital dentro da empresa. E eu e o Maurício, a gente ficou amigos. E aí ele começou a me chamar, falar, Gisele, o Reclame Aqui, eu não entendo nada de atendimento, você podia vir fazer parte do Reclame Aqui, eu não entendo isso, as pessoas querem saber como atender o cliente, eu não sei falar sobre isso, você podia vir para cá. E aí eu perguntava para ele assim, Camila, você tem dinheiro para me pagar, né, para eu sair do meu emprego para poder ir? Ele falava, não, isso eu não tenho dinheiro não. Só que assim, nesse ponto já da história, eu já estava apaixonada assim, pela ideia do Reclame Aqui, pela ideia de poder ajudar as pessoas, né, de contribuir com empresas, com clientes. E já fora do meu horário de trabalho, eu já ajudava o Maurício, né? Então, mesmo sem remuneração, a gente fazia reunião, a gente se encontrava, eu atendia empresas com ele, tudo fora do meu horário de expediente. E aí a gente começou assim, né? Esse relacionamento. Reclame Aqui não era uma empresa, era só um site dentro da empresa que o Maurício já tinha. E aí eu comecei a ajudar o Reclame Aqui, vieram outros empreendedores também que começou a ajudar o Maurício. E eu fiz isso por 2 anos, e trabalhando na outra empresa e ajudando o Reclame Aqui paralelamente. Depois de 2 anos, o Reclame Aqui já conseguia pagar minhas contas. E aí eu saí oficialmente da empresa e vim fazer parte do Reclame Aqui. Comecei essa jornada do empreendedorismo, que eu nunca tinha passado por essa experiência, né? Sempre fui CLT e comecei essa jornada do empreendedorismo, passando pelo Reclame Aqui, ajudei o Reclame Aqui chegar onde ele chegou hoje. Foram 8 anos de construção. Nosso primeiro escritório em São Paulo aqui, que só era eu e o Maurício, era o Franz Café. Então, a gente tinha uma mesa lá no Franz Café que era batizada nossa, né? Depois de um tempo, o garçom que atendia a gente nesse Franz Café, nós contratamos ele. Porque ele já fazia parte já do time. E aí foi assim, né? Foi uma construção árdua, foi difícil, foi demorado para a gente achar o nosso modelo de negócio. O Maurício também vai estar no evento, ele vai contar um pouquinho sobre a trajetória, né? Se não já contou. Foi árduo esse processo de achar um modelo de negócio, mas conseguimos, né, encontrar um modelo com soluções para as empresas, né, para elas se desenvolverem, se capacitarem e tratar melhor os seus clientes. E no final do ano passado, eu vi que o meu processo no Reclame Aqui tinha sido concluído. E aí eu comecei a falar, será que eu tô certa? Será que eu tô errada? Será que eu não tô me precipitando, querer sair do Reclame Aqui agora, né? Depois dessa construção toda. Aí eu fui fazer coaching, Camila. Fui fazer coaching, falar assim, eu acho que eu que tô errada e eu tenho que me acertar aqui comigo mesma. E no coaching caiu a minha chave de que realmente meu ciclo no Reclame Aqui tinha encerrado. E aí eu saí em outubro do ano passado da operação,
Continuo ainda como sócia da empresa, mas eu não estou mais na operação e criei, né, logo na sequência já criei esse instituto, que é o Instituto Cliente Feliz, que ajuda as empresas nessa transformação, né? Tem uma metodologia que eu aplico e ajuda as empresas a transformarem essa visão e a estratégia, né? Porque eu acredito muito que o cliente feliz dá lucro. Então, com base nessa essência, eu ajudo as empresas a montarem uma estratégia para vender mais e reter clientes. Muito legal. Não, falou o suficiente. Assim, eu sou sua fã e assim, eu me identifico muito com suas postagens, quando você coloca eu sou mãe, empreendedora, que você luta pelos seus ideais. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que você tomou a decisão certa. Mas continuando aqui nossas curiosidades, conta pra gente o que o cliente significa para você. Olha, o cliente significa para mim um amigo. Para mim, o cliente sempre é um amigo. Eu, durante toda a minha trajetória, desde quando eu atendia reclamação, quando eu atendia parceiro, atendia clientes, sempre foi na base do relacionamento. E eu sempre me tornei amiga dos meus clientes. Não aquela amizade que passa um pouco do ponto que você fala, não sabe se é cliente, se é amigo, né? Não. Mas aquela relação de confiança, né? Então, eu acredito que o cliente, ele é um ser humano e ele é uma pessoa acima de tudo, né? Não é aquele bicho estranho que está lá do outro lado. Ele é uma pessoa e por que não você gerar uma relação de confiança com essa pessoa e ela se tornar sua amiga, né? Então, para mim, cliente é, acima de tudo, um amigo, né? Que está ali confiando na empresa, depositando confiança na sua empresa e você também tem que ter confiança nele. Muito bom. E falando em cliente, conta pra gente alguns cases de sucesso que você teve ao longo desses anos. Acredito que tem muitos aí bem legais para contar, mas conta aí um ou dois pra gente conhecer um pouquinho dos seus cases de sucesso. Nossa, tem muita história, meu Camila. Tem tanta história que é pouco tempo. Mas assim, tem muito caso interessante, né? Eu gosto muito de um case que aconteceu comigo. Atendendo eu cuidava de um canal na empresa, na Embracon, que eu falei que eu trabalhei, chamava Fale com o Presidente. O Fale com o Presidente hoje não tem muito mais nas empresas, porque as mídias sociais entraram, né, comandando tudo, mas esse era um canal bem interessante, porque caía na caixa de e-mail do presidente. E eu recebia cópia para poder fazer a tratativa, né, cuidar do caso. Aí, com o tempo, depois isso foi crescendo, aí eu já tinha depois uma equipe que fazia esse trabalho e tal. Mas o interessante é que, de uma vez, eu recebi uma reclamação de uma mulher reclamando do atendimento físico, falando que tinha ido num atendimento, tinha sido mal atendida, que desrespeitaram ela, que não sei o quê, que absurdo, e aí que ela tinha ligado na polícia, que ela tinha feito boletim de ocorrência, uma reclamação gigante. Eu já estava bem habituada a lidar com reclamação, né? Eu liguei para ela e fiquei ali bastante tempo com ela no telefone, mais de 1 hora conversando com ela. Depois dessa 1 hora, ela, assim, já tinha resolvido o problema dela, ela já estava feliz, ela já estava me agradecendo, estava resolvido o caso. E aí, no final, eu falei para ela assim, olha, eu vou agora mandar um e-mail para você para formalizar aquilo que a gente conversou e a partir desse momento, qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo. Ela, ok, obrigada e tal, encerramos. Camila, não passaram acho que uns 15 minutos, chegou outro e-mail dela no Fale com o Presidente, me destruindo, acabando comigo, assim, falando, me chamando de todos os nomes possíveis, falando que eu tinha sido uma grossa, que eu tinha maltratado ela, que mais uma vez o time desse presidente não tinha resolvido o problema e tal. Acabou comigo. Deus. E isso ficou marcado na minha história. Isso já tem uns quase 20 anos, né, esse caso, e para você ver, eu estou contando para você aqui. Porque quando a gente recebe uma reclamação, é muito dolorido. Principalmente quando fala de você, e você sabe que nem sempre é real, às vezes o cliente exagera, às vezes o cliente aumenta, né? Como era esse caso? Porque eu tinha tratado, resolvido tudo e ela estava me destruindo no e-mail. Na mesma hora, o meu presidente me ligou. Falou assim, Gisele, o que está acontecendo com esse caso? Me conta.
Aí expliquei para ele tudo que tinha acontecido e tal. Só que ele confiava muito no meu trabalho já, porque eu já fazia aquilo há um tempo. Então ele falou assim: então fica tranquila que agora eu vou responder para ela. Falei: tá bom. E aí fiquei ali, né, aguardando qual seria a resposta dele para ela. Eu não perguntei, falou: não, fica tranquilo que eu vou responder para ela agora. Daqui a pouco chegou a resposta dele. E a resposta dele foi linda, assim. Ele falou: olha, eu entendo que a senhora teve problemas com a nossa empresa, nossa equipe, tanto presencialmente como a Gisele, se colocou à sua disposição para te ajudar, para resolver, né? Gastamos horas, né, atendendo o seu pedido. Opa. E, diante de tudo que nós fizemos para a senhora ainda se coloca desrespeitando o meu time, desrespeitando a minha empresa, porque a partir do momento que você desrespeita pessoas da minha equipe, você está desrespeitando a minha empresa e a mim. Então, o que eu proponho para a senhora é que, se a senhora não estiver feliz com a minha empresa, que a gente encerre a nossa parceria comercial. Camila, foi lindo. Foi perfeito, assim, o e-mail dele se mostrando confiança no meu trabalho, sabe? E depois da resposta dele, essa mulher nunca mais apareceu. Acabou. Nunca mais fez suporte, ficou por ali mesmo que a gente já tinha feito para ela, nunca mais apareceu, não cancelou também. Mas para você ver como que, esse é um caso bem atípico, mas para a gente ver como que às vezes a gente tem que dar um basta também, né? Na demanda do cliente, nem sempre você tem que ceder. E confiar nas pessoas que trabalham com você, né? A confiança é a base das relações, né? Nossa, eu acho que a lição de moral aí dessa mensagem foi maravilhosa. Eu adorei, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem uma atitude de confiar no colaborador e mandar um e-mail desse colocando você como a certeza do que você tinha falado. Então, parabéns para ele, para você que estava nessa jornada junto com ele. E Gisele, me conta, para as pessoas que estão assistindo a gente agora, que querem implantar a cultura de experiência do cliente dentro das organizações, o que você recomendaria? Olha, a cultura orientada ao cliente, ela começa de uma forma muito mais ampla, né? Começa desde a missão da empresa, desde a concepção da empresa, de como ela lida de dentro para fora, né? Eu costumo dizer que tudo começa da liderança, começa do presidente da empresa, do CEO. Se ele não tem visão de cliente, se ele não tem preocupação com o cliente, não tem nada que faça com que a empresa mude o comportamento dela, porque tudo vem de cima, né? Quando eu falo que vem de cima, é a visão, a estratégia, né? Os valores, vêm de cima. A liderança tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, e se ela não estiver alinhada com esse propósito de servir o cliente, colocar o cliente no centro, de baixo pode ser possível, mas de baixo é muito difícil subir uma cultura, né? Então, eu acredito que a empresa que começa a olhar para o cliente no centro do negócio, né, ter um alinhamento com todas as áreas, de ter o cliente no centro do negócio, cliente não ser mais uma coisa que só o atendimento, a área de CX que cuida, mas sim toda a empresa, tem indicadores para isso, metas para isso, a empresa começa a desenvolver uma cultura. E eu enxergo que cultura, eu empreendi no Reclame Aqui por muito tempo, o time começou comigo e com o Maurício, depois a gente chegou a ter 220 funcionários. Para mim, cultura, para transmitir para essas 220 pessoas, eram as minhas atitudes, as atitudes do Maurício, as atitudes dos outros sócios, né? Então, o que você pratica rotineiramente vira o que? Exemplo. E o exemplo vira cultura. Então, a cultura não é só o que está escrito na parede, na missão, nos valores. Isso também é importante para fundamentar, aliás, a sua estratégia, a sua missão. Mas é o que você pratica realmente que vira cultura. Eu me lembro de uma vez uma moça me chamar assim, no Instagram e falar assim: Gisele, eu não sei o que eu faço, porque a empresa que eu estou trabalhando já implantei toda uma estratégia de atendimento, está rodando,
mas as pessoas, assim, os vendedores, a empresa ainda não dá valor para o cliente, né? Eu estou sendo a andorinha que estou fazendo o verão sozinha. E aí ela me falou assim, o que você me recomenda? Eu devo continuar insistindo ou eu vou procurar um outro desafio numa outra empresa? O que você acha? Aí a pergunta que eu fiz para ela foi a seguinte, eu falei assim, olha, você tem patrocinador? Tem alguém de cima que te apoia na sua nova estratégia? Aí ela falou assim, Gisele, o problema é que o meu chefe, que é o dono da empresa, toda vez que eu marco com ele uma reunião para a gente falar de clientes, ele desmarca. Aí eu falei, então, a sua empresa não tem ainda uma cultura orientada ao cliente. O cliente ainda não é o principal para ela, né? Por incrível que pareça. Ainda tem empresa assim, né, Camila? E eu falei para ela, então agora talvez é o momento de você pensar se essa empresa está preparada para ter você. Que pode ser que você já está num outro nível, né? E você tem que encontrar uma empresa que esteja no mesmo nível que você ou que esteja aberta para você puxar. E aí, depois de um tempo, ela mandou uma mensagem falando assim, Gisele, saí da empresa, já estou em outra e estou feliz aonde eu estou agora, né? Mas por que eu contei esse exemplo? Porque, às vezes, o exemplo, a cultura, ela só muda se você tiver um patrocinador, se tiver gente de cima que vai te apoiar nessa estratégia, né? Então, uma empresa que quer começar a ter uma cultura orientada ao cliente, ela tem que começar pela liderança. Muito bom. Pega a dica, viu? De cima para baixo e nunca de baixo para cima, ou no mínimo ter um patrocinador. Aprendi. Gisele, agora falando um pouquinho do 7X Week, conta pra gente um resumo da sua palestra, para deixar a galera aqui um pouco curiosa, para não deixar de assistir de jeito nenhum. Deixar uma pitadinha, né, de curiosidade. Olha, Cá, eu acredito muito que o cliente feliz, ele dá lucro, né? Esse é o tema da nossa palestra. O cerne da palestra é esse, porque o cliente feliz, ele compra mais, ele recomenda mais, né? E ele não cancela. Ao longo desses anos da minha jornada, eu ajudei empresas de todos os tamanhos, pequenas e grandes, e toda vez que as empresas, de forma genuína, implantava, no caso, uma cultura orientada ao cliente, com uma estratégia genuína de melhorar a relação com o cliente, os números simplesmente parece que há uma mágica com os números. Os números melhoram, né? Os números de vendas melhoram, os indicadores de satisfação melhoram, o churn diminui, o custo de aquisição ele diminui, né? Porque a partir do momento que você tem mais gente recomendando, você tem menos custo de aquisição de novos clientes e tem clientes mais satisfeitos. Então, eu vou falar de estratégias aqui, vou falar de números e dados que ajudam uma empresa a sair de um patamar e ir para outro patamar, onde a concorrência ela não chega, porque uma empresa é feita por pessoas e pessoas são diferentes umas das outras, né? Então, para você levar a cultura de uma empresa para outra, você tem que levar as pessoas, né? Então, esse é o grande diferencial, né? A diferenciação através do relacionamento com o cliente. E é sobre isso que eu vou falar aqui na nossa palestra. Eu não perco por nada. Se você ficou interessado, não deixe de escrever no nosso site, que é o www.7xweek.com.br. Gisele, e as pessoas que gostaram de você, que querem te seguir, querem contratar o seu trabalho, enfim, querem te contactar de alguma forma, como é que elas fazem? Olha, tá fácil de seguir, que é no @Gisele Paula no Instagram. Eu, criteriosamente, estou sempre gerando conteúdo lá, né? Dando informações relevantes para o pessoal que quer aprimorar nesse tema. E no LinkedIn, aliás, é @Gisele Paula também. Aliás, /Gisele Paula também, né? Tô sempre também compartilhando conteúdos lá. No LinkedIn, geralmente eu deixo os conteúdos mais complexos e no Instagram são mais vídeos, conteúdos mais leves, mais fácil de gestão, né? Então, deixo o convite aí para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho. Me segue lá no Instagram ou no LinkedIn. Pode deixar aqui no vídeo aqui embaixo, a gente vai deixar os links para você clicar e já ir direto na página dela.
Gisele, mais uma vez eu gostaria de agradecer pela participação, parabéns pelo seu trabalho. Hoje você é uma referência no Brasil sobre a experiência do cliente, eu não tenho dúvidas disso. Nós estamos muito, mas muito felizes de ter você no CSX Week. Muito obrigada. Obrigada a vocês, Camila, e mais uma vez, assim, eu reitero aqui meus parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Organizar um evento desta magnitude não é fácil e vocês estão fazendo uma transformação, né? Uma transformação digital, colocando um mega evento num ambiente digital com pessoas de altíssimo nível, né? São colegas de trabalho, colegas de mercado que têm feito um excelente trabalho também. Então, vocês estão de parabéns, viu? Estão deixando a marca de vocês. Muito obrigada, a gente não podia deixar de ter você conosco.